Olá pessoal, tudo bem? Eu vou corrigir com vocês, né, os exercícios e dar algumas explicações a respeito dos conteúdos. Então a gente vai fazer um resumo do assunto e em seguida eu vou corrigindo os exercícios com vocês, tá bom? E aí depois vocês, caso tenham alguma dúvida, vocês mandam no WhatsApp que a gente responde para vocês. Tá certo? Então, a primeira questão de literatura, né? Vamos retomar o início do livro, lá que a gente fala da arte literária. Então, tem os objetivos, né, nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro. Então, que objetivos são esses? Eles compreendem o conceito de arte explicada da literatura, diferenciar texto literário de texto não literário, identificar intertextualidades em textos literários e, por último, conhecer e aplicar alguns passos para a leitura de imagens. Então, esses são os objetivos do nosso primeiro capítulo. Então, o primeiro conceito vem falando do que é arte, sobre o que é arte, né? E aí nós temos um quadro de Pablo Picasso, que retrata uma cena da Guerra Civil Espanhola. O nome do quadro se chama Guernica. E abaixo nós temos duas perguntas a respeito dessa imagem. A primeira delas é que elemento da realidade você consegue identificar nessa obra. Então nós constatamos que tem, né, pessoas, animais, objetos que fazem parte da nossa realidade, né? E a segunda, ele pede para a gente identificar algumas diferenças entre os elementos reproduzidos na imagem e seus modelos existentes na vida real. Então, quando a gente olha a imagem, o quadro, você vê que não expressa a realidade em si, né? Não é a pessoa em si, não é o animal, não é o objeto, mas sim uma representação dessa pessoa, desse animal, desses objetos. Na página seguinte nós temos uma fotografia de uma parte da cidade, de uma rua, após o bombardeio alemão, no dia 26 de abril de 1937. O que a gente vai observar nas duas imagens? Que no quadro de Picasso você vai ter algo mais subjetivo, tá certo? Algo mais pessoal. Já na fotografia não, a realidade é outra. A fotografia ela vai mostrar mais de maneira real, mais objetiva. Então, na obra de arte, lá no quadro, vai entrar a subjetividade do autor. Na fotografia, aí a retratação já é mais objetiva, tá certo? Então, para mostrar a diferença aí. Em seguida, né, ele vai começar a falar sobre, o livro começa a falar sobre a arte pré-histórica. Então vai lá para o início, tá certo? Da humanidade, lá na pré-história. Então como é que essa arte aparece lá na pré-história? Vai aparecer através, né, do que ele chama de arte rupestre, que são as gravuras feitas na pedra. Então os antepassados, os homens da pré-história, eles registravam a sua cultura nas pedras. Então, imagens de eles, né, no convívio familiar, caçando, pescando, né? Então, essa arte rupestre remota aí aos primórdios da humanidade. Na página número 6, aí nós temos, começa o conceito, na literatura é arte. É uma pergunta que ele vai dar um fragmento do texto, do livro, fragmento do livro O Tempo e o Vento, né? Da obra de Érico Veríssimo, que vai retratar um pouco da guerra civil que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, o texto que ele coloca é uma descrição. Vamos lembrar a tipologia textual, né? Remota aula de produção de texto. Dentro da literatura a gente vai fazendo essa analogia. Então, é uma descrição, né? Ele começa a dizer, era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quente e deserta parecia um cemitério abandonado. Então você começa a imaginar a cena. Tá certo? Então isso aí vai criar aquela imagem, né, do ambiente, do local onde vai ocorrer
tá certo, possivelmente um evento, tá certo? No caso aí, a guerra, né, ali naquele momento lá. Mas o que está aí é a descrição. E você tem um narrador, que vai contar essa história, um narrador onisciente, já que ele sabe o que o personagem está pensando. E esse personagem é um tenente, né, chamado José Lírio, mais conhecido como Tenente Liró. E ele vai retratar o momento, vai descrever aquele momento em que ele está numa praça e tem que atravessar para chegar até a igreja. Então, como era uma noite de lua cheia, o tenente fica receoso, né, porque não tem como ele se proteger da saída da praça até a igreja, né, que era a ordem que foi dada a ele, era ocupar um posto na igreja. Uma lua cheia, está claro, e ele presume que tem algum atirador, tá certo, escondido, espreitando, esperando apenas que ele dê esse espaço para poder ser alvejado. E aí ele faz uma reflexão nesse momento. Isso é o que descreve essa cena, tá certo? E aí vem as questões, né, as perguntas, a leitura do texto. A primeira diz: faça um resumo do que ocorre no trecho reproduzido. Então, em suma, o que? O resumo. Resumir, né, você sintetizar aquilo que você leu. Então, o que é que esse trecho mostra? Descreve o quê? Um momento em que o tenente José Lírio, o tenente Liró, faz uma reflexão, tá certo? Ele fica ansioso se deve ou não cumprir a ordem que recebeu, né, e se expor a um provável atirador, né, se expor, né, nessa passagem pela praça e levar um tiro e chegar a morrer. Então, o resumo, né, o norte da questão entraria aí. Tranquilo? A segunda questão diz: a arte estabelece, né, diálogos com o seu próprio tempo. O romance O Tempo e o Vento remete o leitor a um fato da história brasileira, relacionado ao estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma afirmação, é um fato, né? Então é real, isso aconteceu. E aí ele diz: no trecho reproduzido, essa remissão, essa volta, né? Essa volta aí lá ao passado, o que é que vai acontecer? Então a alternativa boa é a letra B, tá certo? Que diz: é feita de maneira subjetiva, uma vez que se manifesta sob a perspectiva do personagem em foco. Então, a perspectiva do Tenente Liró, que mostra uma ansiedade dele, um medo, está sentindo medo, né, de morrer, em cumprir a ordem e chegar a levar um tiro e morrer. Então, a alternativa boa, na questão número 2, é a letra B de bola. Na terceira questão, ele vai fazer alusão ao narrador. Então, nesse trecho, o narrador. Então, qual é a alternativa que vai completar isso aí? Então, nesse trecho, o narrador mantém-se em uma posição neutra, sem emitir opiniões a respeito do conflito. Ele apenas reporta ao leitor o pensamento do personagem, o Tenente Liró. Ele não opina, ele não manifesta nenhum posicionamento. Ok? Então, a questão número 2, a letra B, falando sobre o personagem. E a questão número 3, abordando o narrador, a letra D de dado. Então, na sequência, né, na página seguinte, ele fala que o romance O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, é uma obra de arte literária, porque apresenta, em relação à forma, a representação e a relação com a realidade, as seguintes características. Aí ele vai, né, disponibilizar as características: a forma, a representação e a realidade, que são 3 tópicos que vão abranger o texto literário. Aí, em seguida, vem um texto do escritor Manuel de Barros, né, tirado do livro Menino do Mato. Então, Manuel de Barros é um escritor modernista muito renomado. E, logo no início, ele começa, né, dizendo assim: eu queria usar palavras de ave para escrever. Veja que já chama a atenção. O que seriam palavras de ave para escrever? E segue: onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação. Um lugar anônimo. Aí a terceira linha, né, vai dizer assim: ó, ali remete ali ao local, né, esse advérbio, né, locacional ali a gente brincava de brincar com palavras.
Então é importante essa frase ali, a gente brincava de brincar com palavras. Então o que é isso? A criatividade. Brincar de brincar com palavras seria o quê? Utilizar a criatividade. Tendo em vista que o mundo infantil é rico nessa questão, tá certo, de criação. A criança ela tem uma capacidade criativa enorme. Então ali ele diz que brincava de brincar com palavras. E esse início, essa introdução aí vai reportar justamente as questões. Você tem, ele vai apresentando o texto, durante a leitura do texto, algumas imagens surpreendentes, né? Que sai do mundo, digamos assim, real e vê a percepção do garoto, né? O que ele gostaria de fazer, o que ele gostaria de dizer e como ele diria aquilo ali. Então, respondendo às questões sobre essa leitura do texto, você tem como você interpreta o significado da expressão desver o mundo. Veja, uma questão subjetiva, mas vamos trabalhar com a palavra desver. Então, o prefixo des. Negar, desmanchar, desfazer, ver, desver. Ou seja, ver diferente. Então, a criança gostaria, né, de recriar o mundo de uma maneira pessoal, de uma maneira diferente. Então, o mundo como se apresenta, ela quer desver o mundo. Ou seja, criar o mundo dela, dentro do ideal, né, infantil, dentro do que ela acha, né, do que ela percebe como a realidade. Então, esse desver o mundo seria recriar a realidade do ponto de vista da criança. Então, a primeira pergunta. A segunda diz, para transmitir ao leitor as próprias impressões a respeito da arte e da poesia, muitas vezes o autor de um poema recorre a comparações inusitadas. Comparações são metáforas, né, dentro de um texto literário. Tanto no poema de Manuel de Barros, a atividade de escrever é comparada, aí vem a resposta da letra E, é comparada a uma brincadeira com palavras para explicar a realidade. Então a letra E que vai completar, tá certo, a frase no texto número 2, a questão número 2. A questão número 3 é uma questão bem aberta, bem pessoal, já que ele diz, o poema apresenta uma série de imagens surpreendentes, uma afirmação. Escolha duas delas e justifique sua escolha em cada caso. Então, uma questão pessoal, questão particular, já que vocês podem escolher imagens diferentes. Então, vocês têm o texto aí, escolher as imagens, quais são as imagens surpreendentes para vocês, e quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, a gente dá uma olhada, dá um visto aí e vê quais foram as imagens que vocês selecionaram. Algumas vão ser idênticas, né, um dos outros, mas vão ter aqueles que vão escolher diferente as imagens. Tranquilo? Então essa a primeira parte, digamos assim, a nossa primeira aula, né, que vai da página 1 até a página 7 do nosso livro. Tá certo? Então eu vou parar essa primeira aula aí, e a nossa segunda aula vai abordar a diferença de texto literário e texto não literário, assim como falar também da importância da literatura e a resolução dos exercícios. Combinado? Então até a nossa próxima aula.